Nossa, já imaginou uma inteligência artificial mergulhando nas páginas da Bíblia e saindo com segredos que deixam a gente de cabelo em pé? Pois é, meus amigos, é exatamente isso que está rolando. Uma inteligência artificial foi treinada para fuçar os textos bíblicos sagrados. E o que ela achou é tão intrigante que parece saído de um filme de suspense, superando as expectativas de muitos pesquisadores. Ela não só analisou a Bíblia com profundidade, mas também os famosos manuscritos do Mar Morto, revelando conexões e padrões ocultos que desafiam nossa compreensão tradicional, prometendo transformar a exegese moderna. As descobertas são de arrepiar. Será que a inteligência artificial encontrou pistas sobre o futuro da humanidade? Ou será que ela só está nos mostrando que o passado guarda mais mistérios do que a gente pensava, aguardando por uma nova perspectiva tecnológica? Pega um café, senta aí, que essa história é daquelas que te prendem até o final, cheia de revelações surpreendentes. A inteligência artificial no nosso dia a dia, muito mais que um ajudante de tarefas. Inteligência artificial decifra a Bíblia. Hoje em dia, a inteligência artificial está em tudo, né? É como um ajudante incansável, te dá uma mãozinha com aquele trabalho chato da faculdade, te escuta quando você quer desabafar e até ajuda cientistas a desvendar os segredos do universo. Mas olha só, agora a inteligência artificial resolveu se aventurar por um terreno sagrado. A Bíblia, e não é que ela está causando um rebuliço? Pesquisadores do mundo todo estão usando inteligência artificial para acelerar descobertas, e uma galera da Universidade Duke, nos Estados Unidos, decidiu botar a tecnologia para ler os textos mais antigos e reverenciados da humanidade. Eles queriam responder uma pergunta que sempre rondou os estudiosos: quem de verdade escreveu a Bíblia? E, mais ainda, o que esses textos podem nos dizer sobre o futuro? O resultado, uma análise que é como uma lanterna iluminando cantos escuros da história, e quem sabe do que está por vir. A Bíblia, um livro, muitas vozes. A Bíblia é tipo um baú cheio de histórias, leis, poemas e profecias, escrito ao longo de séculos. Muitos acreditam que Moisés, aquele cara das tábuas dos 10 Mandamentos, escreveu os 5 primeiros livros, chamados de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tem até uma passagem em Êxodo 24:4, que diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, mas outros estudiosos batem o pé que a Bíblia é mais como uma colcha de retalhos, costurada por várias mãos, com Deus inspirando diferentes autores ao longo do tempo. Para tirar a prova dos 9, os pesquisadores da Universidade Duke juntaram o time dos sonhos, teólogos, arqueólogos, matemáticos e, claro, uma inteligência artificial que é como um detetive com óculos de visão noturna. Eles botaram a inteligência artificial para analisar os 9 primeiros livros da Bíblia, chamados de Eneade, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel e 2 Samuel. A ideia era simples, mas genial: usar a inteligência artificial para mapear o estilo de escrita de cada livro, como se fosse uma impressão digital. Sabe quando você lê um texto e pensa, nossa, isso parece coisa do Machado de Assis? É mais ou menos isso, só que com textos de milhares de anos atrás. Pessoal, de uma força para nós. Clica no like e se inscreva em nosso canal, para divulgarmos novos vídeos para vocês. A inteligência artificial entra em cena com 3 estilos, 3 histórias. Quando a inteligência artificial começou a fuçar, foi como se ela tivesse aberto um baú cheio de segredos. Usando uma análise linguística que parece coisa de outro planeta, ela comparou palavras, frases e estilos nos textos bíblicos. E, olha, o que ela encontrou é de cair o queixo. 3 estilos de escrita diferente nos primeiros 9 livros. É como descobrir que sua música favorita foi composta por 3 bandas diferentes, cada uma com seu jeitão. O professor Thomas Homer, um dos cabeças do estudo, explicou que a inteligência artificial conseguiu identificar essas diferenças
até em palavras simples, tipo não, qual ou rei. Cada autor tinha uma assinatura única, como uma tatuagem invisível nas palavras. A inteligência artificial separou os estilos em três grupos, batizados pelos pesquisadores como Deuteronômio, escrito por volta do século VI a.C. Esse estilo é obcecado por Jerusalém como lugar sagrado para adoração. É como se os autores dissessem: aqui é o ponte escolhido por Deus. História deuteronomista. Esse grupo cobre livros como Josué e os dois de Samuel, contando a saga de Israel, desde a conquista de Canaã até o exílio na Babilônia. É tipo uma série épica, cheia de reis, batalhas e reviravoltas. Escritos sacerdotais, focados em Gênesis, Êxodo e Levítico, esses textos, de cerca de 500 BNTA. Código são como um manual de rituais, sacrifícios e a origem do povo judeu. Tem um jeitão mais sério, como um padre dando sermão. Aí imposto. A inteligência artificial analisou 50 capítulos desses livros e criou um verdadeiro dicionário de termos para cada estilo. Por exemplo, no Deuteronômio, palavras como Elohim e Lu eram como marcas registradas. Já na história deuteronomista, Meleque e Ashur davam o tom. Foi como se a inteligência artificial tivesse separado as vozes de um coral, mostrando que cada uma cantava numa melodia diferente. Revelações chocantes. A Bíblia não é de um autor só. O grande tim da pesquisa foi confirmar o que alguns estudiosos já desconfiavam. A Bíblia não foi escrita por uma pessoa só, nem de uma vez só. É como um livro que foi ganhando capítulos ao longo de séculos, com cada autor deixando sua marca. A inteligência artificial mostrou que os estilos vêm de épocas diferentes, como se fossem camadas de uma cebola histórica. Por exemplo, 1º e 2º Samuel, que muita gente achava que eram uma história só. Tem diferenças gritantes no vocabulário e no jeito de escrever. É como descobrir que sua série favorita teve 2 roteiristas que nunca se bicaram. E tem mais. A inteligência artificial olhou para textos mais polêmicos, como o livro de Esther, que conta a história de uma rainha judia na Pérsia, e Gênesis 14:15 sobre as conquistas de Abraão. Resultado: esses textos não se encaixam em nenhum dos 3 estilos principais. É como se fossem capítulos extras, adicionados bem depois, como um bônus num DVD. Isso reforça a ideia de que a Bíblia é uma obra coletiva, moldada por muitas mãos, como uma tapeçaria tecida por várias gerações. O professor Thomas Homer resumiu o lance. Não existe um autor da Bíblia como a gente pensa hoje. Os textos foram reescritos, editados e até cortados por redatores ao longo do tempo. É como se a Bíblia fosse um rio, levando pedaços de diferentes épocas e lugares, misturando tudo num fluxo sagrado. Os manuscritos do Mar Morto, um tesouro ainda mais antigo. Mas a inteligência artificial não parou na Bíblia. Ela também botou os olhos nos manuscritos do Mar Morto, aqueles pergaminhos achados por acaso em 1947, numa caverna na Jordânia. Esses textos, cerca de 1000 ao todo, são como uma cápsula do tempo, contendo algumas das cópias mais antigas da Bíblia. Ou, espera aí, será que não são só cópias? Uma outra pesquisa liderada pelo professor Mileiden Popovich, da Universidade de Groningen, usou uma imposto automóvel chamada Enoch para datar esses manuscritos. E, olha, o que ela achou é de deixar qualquer um de boca aberta. 2 dos pergaminhos são pelo menos 100 anos mais velhos do que se pensava, datando da época em que os textos bíblicos teriam sido escritos. Isso significa que eles podem não ser cópias, mas os originais. É como encontrar a primeira edição de um livro lendário, com as palavras ainda frescas da pena dos autores. O professor Karen Lute Rasmussen, da equipe, disse: a gente achava que tinha só cópias antigas. Mas e se for a Bíblia, na sua forma original? A inteligência artificial Enoch, com uma precisão de uns 30 anos, analisou 135 manuscritos e acertou em 79% dos casos, confirmando as datas com cálculos de pesquisadores. Não é perfeito,
mas é como ter um detetive que resolve casos com uma lupa mágica. O futuro na Bíblia. O que a inteligência artificial viu? Agora, você deve estar pensando, tá, mas e o futuro? O que a inteligência artificial viu na Bíblia, que é tão assustador? Aqui é onde a coisa fica mais intrigante. A Bíblia está cheia de profecias, como as do Apocalipse, que falam de guerras, catástrofes e o fim dos tempos. A inteligência artificial, ao mapear estilos e contextos históricos, começou a traçar paralelos entre os textos e eventos modernos. Por exemplo, passagens sobre conflitos em Israel, como as descritas em Deuteronômio e Samuel, ecoam tensões atuais no Oriente Médio. É como se a Bíblia fosse um espelho, refletindo o passado e dando um alerta para o presente. Alguns pesquisadores especulam que a AI automóvel pode ter identificado padrões que sugerem ciclos históricos, guerras, crises e renascimentos que se repetem como ondas no mar. Um estudo preliminar citado em fóruns de arqueologia no X sugere que a Imposto Automóvel encontrou semelhanças entre as narrativas de exílio na Babilônia e migrações forçadas atuais. Não é uma profecia literal, mas é como se a Bíblia estivesse sussurrando: Ei, já vi isso antes. E tem mais. A inteligência artificial Enoch, ao datar os manuscritos do Mar Morto, reforça que os textos são mais antigos do que se pensava, o que dá um peso maior às profecias. Se esses pergaminhos são originais, as visões de profetas como Isaías ou Daniel podem ser mais do que histórias. Talvez sejam faróis apontando para um futuro turbulento. É de arrepiar, né? Mas, calma. Isso não significa que o apocalipse está batendo na porta. É mais como um lembrete de que o passado tem muito a ensinar sobre o que vem pela frente. Por que isso mexe tanto com a gente? Essa história da inteligência artificial na Bíblia é como uma fogueira numa noite fria. Aquece a curiosidade e faz a gente pensar. A ideia de uma máquina decifrando textos sagrados toca num ponto sensível: a mistura de fé, história e tecnologia. É como se a inteligência artificial fosse uma ponte entre o divino e o humano, entre o passado e o futuro. E claro, o fato de ela confirmar que a Bíblia é uma obra coletiva, escrita por várias vozes, não abala a fé de muita gente. Pelo contrário, é como ouvir um coral onde cada cantor traz sua própria alma, guiado por uma inspiração maior. Os teólogos, aliás, estão de boa com isso. Eles dizem que Deus usou várias pessoas ao longo dos séculos para contar sua história, como um maestro regendo uma orquestra. O professor Israel Finstein, da Universidade de Haifa, explica que a Imposto Automóvel pode até ajudar a confirmar a autoria de outros textos antigos, como cartas atribuídas a figuras históricas. É como ter uma máquina do tempo que checa se um documento é verdadeiro ou só uma cópia fajuta. Os limites da inteligência artificial. Nem tudo é magia. Mas nem tudo é perfeito. A inteligência artificial Enoch, por exemplo, tem uma margem de erro de 30 anos, e os pesquisadores ainda estão cruzando dados para confirmar as descobertas. Além disso, as análises de estilo dependem de suposições, menos a inteligência artificial pode identificar padrões, mas não sabe o contexto cultural como um humano. É como um detetive brilhante que precisa de um parceiro para interpretar as pistas. E as profecias? Bom, a inteligência artificial não está dizendo que o mundo vai acabar amanhã. Ela só está apontando padrões que podem menos ou não se conectar com o presente. É como ler as estrelas. Você vê formas, mas o significado depende de quem está olhando. Ainda assim, o fato de a inteligência artificial estar destrinchando textos de milhares de anos é como abrir uma janela para um passado que ainda fala com a gente. O futuro, mais descobertas à vista, o que vem por aí é tão empolgante quanto um filme de aventura. As inteligências artificiais como Enoch e a da Universidade Duke estão só começando. Elas podem ajudar a datar mais manuscritos, identificar autores de textos perdidos ou até encontrar conexões entre a Bíblia e outros documentos antigos. É como cavar um tesouro escondido. Com cada descoberta,
trazendo um pedaço novo do quebra-cabeça. E sobre o futuro, a Bíblia sempre foi um livro que faz a gente olhar para frente, com suas profecias e lições. A inteligência artificial, ao mostrar que os textos vêm de épocas e vozes diferentes, nos lembra que a história é cíclica. Menos o que aconteceu antes pode acontecer de novo, como uma música que volta ao refrão. Será que estamos vivendo um eco das crises do passado? Ou será que a inteligência artificial está só nos ajudando a entender melhor quem somos? Só o tempo vai dizer. Nos encontramos no próximo vídeo.